Olá, seja muito bem-vindo. Como sempre, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de economia. O Dia das Mães deve movimentar mais de 33 bilhões de reais este ano, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e também do Serviço de Proteção ao Crédito. Para o comércio, é a melhor data comemorativa depois do Natal. De acordo com o levantamento feito em todas as capitais, a expectativa é que mais de 128 milhões e 700 mil brasileiros invistam em algum presente nesta data. 79% dos consumidores devem fazer pelo menos uma compra para o Dia das Mães. As mães serão as principais presenteadas, seguidas das esposas e sogras. A previsão é que os produtos campeões de venda sejam as roupas, calçados ou acessórios. Em seguida, vêm os perfumes, cosméticos e chocolates. Segundo o estudo, os consumidores pretendem gastar em média R$ 250, considerando todos os gastos. As lojas físicas aparecem como o principal local de compras dos consumidores. 72% afirmaram que pretendem comprar a maioria dos presentes presencialmente, sobretudo em shopping centers e lojas de rua. Só 40% dos consumidores devem dar preferência às compras pela internet. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, apesar dos últimos anos terem significado uma verdadeira revolução no comércio eletrônico, o brasileiro ainda valoriza muito a compra presencial e a experiência de ir à loja e escolher o produto. E ainda falando de economia, nos últimos 3 anos, os carros populares ficaram 45% mais caros no Brasil. Esse índice, inclusive, está acima da inflação do período. E os números comprovam que os veículos estão cada vez menos populares. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, os 3 principais carros que fazem parte dessa faixa de preço ficaram 45,6% mais caros, em média, entre os anos de 2019 e 2023. Eles são chamados carros de entrada, que fazem parte da categoria de automóveis que tem como público-alvo os consumidores de menor poder aquisitivo. Há 4 anos, em janeiro, eles custavam R$ 30.813,33 em média. Na mesma época, o salário mínimo era de R$ 998. Portanto, para comprar os veículos, era preciso desembolsar o valor correspondente a 31 salários. Em janeiro de 2023, o preço médio desses 3 carros saltou para R$ 67.505. O salário mínimo era de R$ 1.302. Ou seja, para adquirir os mesmos carros populares, passou a ser necessário pagar 52 salários mínimos. Além disso, essa expansão de 45,5% nos valores foi maior que a inflação. No período, a inflação foi de 27,6%, segundo dados do IBGE. E olha só, o Supremo Tribunal Federal marcou para o fim deste mês o julgamento que pode mudar as regras da demissão sem justa causa. A regra impede que os patrões demitam os funcionários sem apresentar um motivo aceitável. O julgamento foi marcado para os dias 19 a 25 de maio e pode mudar as regras da demissão sem justa causa. O processo, iniciado em 1997, estava parado desde outubro do ano passado, após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Os ministros vão decidir se a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho deve ser incorporada nas leis brasileiras. Pela Convenção, é obrigatório ao empregador, assim como no serviço público, justificar o motivo pelo qual está demitindo o empregado. De acordo com a regra, a demissão sem justa causa seria proibida, como existe no serviço público. O dono do negócio seria obrigado a manter o empregado, ainda que não se enquadre no perfil do cargo que está exercendo. Essa medida chegou a entrar em vigor no Brasil em 1996, mas alguns meses depois, o então presidente Fernando Henrique Cardoso decidiu barrá-la por meio de um decreto. Desde então, o processo tramita na Justiça. Agora o STF vai julgar se a decisão de Fernando Henrique é correta ou se a proposta que impede a demissão tem que ser votada pelo Congresso. Um ministro já votou a favor da suspensão da medida,
mas outros 3 votaram contra o decreto de Fernando Henrique. Ao todo, 11 ministros compõem a corte. E eu trago agora o destaque internacional. A expulsão de diplomatas da China e do Canadá é mais um capítulo da crise nas relações bilaterais entre os dois países. As relações bilaterais estão complicadas desde 2018, depois da detenção de uma executiva do grupo de tecnologia chinês Huawei no Canadá e a detenção de 2 canadenses na China em resposta. Os 3 presos foram liberados desde então, mas as tensões continuaram. A China critica o alinhamento canadense à política dos Estados Unidos para Pequim, enquanto o Canadá acusa com frequência a China de interferência. A nova crise começou na semana passada, depois que o jornal Ye Globe and Mail informou que o deputado conservador canadense Michael Chong e a família, que vive em Hong Kong, sofreram supostas pressões da China. O jornal destacou que Chong está no alvo dos serviços de inteligência chineses porque apoiou uma moção para declarar as ações de Pequim na região de Xinjiang como um genocídio contra os uigures, minoria étnica em grande parte muçulmana. O Ministério das Relações Exteriores de Pequim classificou nesta terça a cônsul canadense Jennifer Lin Lalonde como persona não grata e destacou que a China se reserva o direito de reagir com mais força. Uma informação de utilidade pública, o CPF, passará a ser o único número de identificação dos brasileiros. Isso vai valer para todos os serviços e também para os cadastros. A nova lei federal entrará em vigor em janeiro de 2024. A lei foi sancionada em 11 de janeiro deste ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas os órgãos públicos terão 12 meses para adequar os sistemas e os procedimentos de atendimento aos cidadãos para a adoção do CPF como número de identificação. O número do CPF será inscrito em certidões de nascimento, casamento e óbito, na carteira de trabalho, previdência social, na carteira nacional de habilitação e em outros documentos. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, os consulados já estão preparados para a nova realidade e o CPF já vem sendo incluído nas certidões de nascimento de filhos de brasileiros que nasceram e foram registrados no exterior. A partir do ano que vem, todos os órgãos públicos, inclusive os consulados e embaixadas do Brasil, não poderão mais pedir outros documentos além do CPF para prestar qualquer tipo de serviço, como, por exemplo, solicitações de passaportes, atestados e certidões de nascimento. Todos deverão conter o número do CPF. O objetivo é desburocratizar processos e evitar que as pessoas precisem decorar vários números. O Itamaraty orienta que mesmo aqueles que não têm planos de regressar ao Brasil devem tirar o CPF, caso não o tenham, ou consultar sua situação cadastral junto à Receita Federal para verificar se não há nenhuma pendência. O órgão ressalta que filhos de brasileiros que nasceram e foram registrados no exterior e que não têm CPF devem procurar um consulado. A solicitação para se inscrever ou regularizar o CPF é simples e pode ser realizada virtualmente. Bom, essa edição fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!